Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Aqui é o professor Bruno, da disciplina de arte, e nós vamos para mais uma aulinha de arte aqui no nosso nono ano. E professor, quais são os objetivos dessa aula? Qual é o tema que nós vamos abordar nessa aula? Vem aqui comigo. Nós vamos conhecer o movimento concretista brasileiro, o concretismo. Nós vamos compreender o que é poesia concreta e como ela se relaciona com as artes visuais. E, por fim, nós vamos analisar alguns artistas que criaram, pertenceram a este movimento e as obras que fazem uso da poesia concreta. Bora lá? Antes de começar a mostrar exemplos e tudo mais, eu gosto de fazer algumas perguntinhas para tentar fazer com que você lembre, tente buscar na sua lembrança alguma coisa que remete a esse conteúdo. Olha lá, você já ouviu falar na palavrinha concretismo em algum momento da sua vida? Por um acaso você já viu algum tipo de poesia diferente, que tem um formato diferente, às vezes tridimensional, ou que forma um desenho? É mais ou menos isso o nosso caminho da aula de hoje, tá? Então assim, analisando já logo de cara essa imagem é um poemóbile. Nós vamos falar depois, em uma outra aula talvez, um pouquinho mais aprofundado sobre ele. Mas olha só, eu tirei esse trechinho do livro de arte de vocês. Abre aspas. Eu leio palavras ou vejo uma forma. As letras formam palavras, as palavras formam imagens, a imagem verbal e visual de maneira integrada. Então é assim, a poesia concreta, ela é muito diferente da poesia tradicional. Quando você já viu uma poesia nos livros de português, por exemplo, ela tem os versos, elas têm as métricas, elas têm as rimas, tudo certinho, um embaixo do outro, não é mesmo? Agora, quando a gente olha essa imagem, a gente vê que é um poema muito diferente, porque as palavras são jogadas de um lado para o outro e elas têm uma tridimensionalidade, ou seja, elas saem do suporte. Dá para ver que ela está saindo, ela tem um formato. Então, esse é um dos pilares da poesia concreta. Já vamos nos aprofundar, tá? Vamos aqui falar do concretismo, tá? Concretismo é um período do pós-modernismo. Após as ações da Semana Arte Moderna, o tempo iria passar e novas gerações de poetas, artistas, pensadores absorveriam o legado dos modernistas. Vamos traduzir esse trechinho aqui de texto. Olha lá, vamos voltar um pouquinho no tempo. No início do século passado, lá pelo século XX, no início do século XX, o Brasil estava se modernizando, se industrializando. E os artistas daquela época pegaram muita influência do que tinha de principal de arte do mundo, que era a arte da Europa. E naquele momento a arte da Europa estava efervescendo, era chamada das vanguardas europeias, que foram muito influenciadas pela industrialização, pelas fábricas, pelas tecnologias, e também por um acontecimento histórico chamado Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 1914 a 1918. A Guerra Mundial, gente, influenciou muito as pessoas que viviam naquela época, porque ela trouxe umas reflexões sobre a vida, Milhares de pessoas morreram, por interesses políticos. Imaginem que absurdo isso, Então a arte ela é um reflexo de todos esses acontecimentos, Pipocou diversos estilos. E no Brasil não foi diferente. Os artistas criaram o chamado modernismo e em 1922 fizeram uma grande exposição na cidade de São Paulo mostrando esse novo tipo de arte. E foi chocante, todo mundo ficou chocado com aquilo que aconteceu. Mas assim, o tempo passa, Então, vamos se passando anos, décadas, chegou lá por 1950, os modernistas já haviam passado, seus ideais já haviam passado, já havia acontecido a Primeira e já havia acontecido a Segunda Guerra Mundial. Então todo esse legado, toda essa lembrança dos modernistas vão influenciar esses novos jovens artistas da década de 50. Me fiz claro? Espero que sim. Olha só, as motivações históricas dos jovens que viviam na década de 50. O fim da Segunda Guerra Mundial, com o fim das duas guerras, o mundo meio que falou, chega, vamos pensar numa coisa melhor. Então foram evitados diversos conflitos. Havia um certo otimismo por um mundo melhor, tá? As influências artísticas europeias, como eu já disse,
desde o início do século até a metade do século XX, a Europa vai influenciar muito a produção artística brasileira, a criação de Brasília. Isso aqui é muito interessante, porque até então, não sei se vocês sabem, mas a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Tá? E em um momento, na década de 50, principalmente pelo governo Juscelino Kubitschek, houve uma ideia de levar a capital para o centro do país, como se fosse o interior do país, e criar lá uma cidade planejada por arquitetos renomados, como, por exemplo, Oscar Niemeyer. E essa cidade ela teria o formato de um avião, tanto que se vocês forem para Brasília um dia, ou você que deve estar assistindo de outro estado, por exemplo, Brasília também, uma cidade de Brasília, alguns locais são chamados de asa leste, asa oeste, asa norte, asa sul. É mais ou menos assim, porque ela tinha um formato de avião. Muito interessante, né? Então, como eu disse, o governo JK, Juscelino Kubitschek, e tinha uma meta, né? A meta de industrialização. 50 anos em 5. Então, isso influenciou muito a cabeça dos jovens dessa época, né? Então, vamos lá. Vamos ao nosso primeiro quizinho, tá? Vou dar um tempinho para vocês refletirem. Qual das alternativas abaixo descreve os prováveis motivos históricos para o surgimento do concretismo? Alternativa A, fim da Segunda Guerra Mundial e a construção de Brasília. Alternativa B, fim da Primeira Guerra Mundial e a ditadura militar. Ou alternativa C, a valorização do movimento impressionista europeu. Vamos lá, pense um pouquinho comigo e respondam. Então, pensaram aí na resposta? Se vocês prestarem atenção no que eu falei, vão chegar na alternativa A, o fim da Segunda Guerra Mundial, que era a Guerra Mundial mais recente, e a construção da nova capital do Brasil,
foram um dos grandes motivos que influenciaram a criação do movimento concretismo no Brasil, tá bom? Bom, o movimento do concretismo, ele tem como surgimento um grupo de jovens artistas intelectuais que se auto-intitulou Ruptura. Quando a gente fala a palavra ruptura, a gente está falando de algo que vai romper. Mas romper com o quê? O que esses jovens estavam indignados que queriam romper? Bom, eles queriam romper com o estilo de arte de produção de literatura antigo, que era aquela métrica de poesia certinha, que era a pintura que representava um objeto e a gente conseguia reconhecê-lo. Eles queriam romper com isso. Tá? Então a gente tem 3 nomes muito importantes, que são os irmãos Haroldo e Augusto de Campos e um outro sujeito chamado Décio Pignatari. Né? Inclusive, no ano de 2021, no mês de fevereiro, Augusto de Campos está completando 90 anos. Né? Parabéns, Augusto de Campos. Seguimos aqui. Olha, na Europa, os movimentos artísticos do século XX, os jovens, a gente tem que entender que são jovens, nas suas casas de 20 anos, 20 e poucos, 30 e poucos anos, que movimentavam a arte, ainda movimentam até hoje em dia, né? Então, nessa época, no início do século XX, metade do século XX, os movimentos da Europa tinham uma mania de criar um documento chamado manifesto, na qual eles colocavam todos os ideais deles, às vezes em tópicos bem coerentes, ou às vezes de forma mais poética, interpretativa, como foi o caso do Grupo Ruptura. Eles criaram esse documento e publicaram. Esse é o nosso ideal, tá ok? E quais eram os principais pilares deste manifesto que fundamentava o concretismo através do Grupo Ruptura? Bom, primeiro, eram contratemas figurativos. Você aprendeu no 6º ano que figurativo é o tipo de arte, de pintura, de desenho, que a gente olha e reconhece o que está pintado. Se está desenhado um homem, um retrato, uma casinha, a gente entende. Eles eram contra isso. Ou seja, eles eram a favor do abstrato, aquilo que você olha e não entende o que está sendo representado. Ok? Então, adeptos ao abstrato. Só que era um abstrato matemático. Então, era reto, retângulos, quadrados. Já vou mostrar. Abominavam ideais romantizados e obras expressionistas. Então eles eram mais ligados à razão, à lógica. Nada de sentimentalismo aqui não. Nós gostamos de lógica e racionalidade. Ok? Era o ideal deles. Não que eu concorde plenamente. E o último tópico, queriam uma obra de arte intelectual e racional. Isso aqui complementa e responde o tópico anterior, né? Então vamos aqui a um exemplo bem prático e fácil de entender nas artes visuais. Aqui nós temos uma obra de Di Cavalcanti e aqui nós temos uma obra de Ruben Ludolf. Você veja a diferença, né? Aqui o figurativo, aqui o abstrato geométrico. Vamos para mais um quizinho. Quais são um dos principais pilares do Grupo Ruptura? Alternativa A, eram contra temas figurativos. Alternativa B, eram favoráveis à arte tradicional. Ou alternativa C, valorizavam ideais românticos e expressionistas. Vamos lá, responda comigo.
E aí, meus queridos, conseguiram responder? Espero que sim. Vou dar a resposta aqui para vocês, ó. A resposta correta é a alternativa A. Eles eram contra imagens figurativas. A gente viu aqui na imagem anterior, com Di Cavalcanti, olha, eles gostavam desse tipo de obra. Geométrica, racional, lógica, matemática, nada de sentimentalismo, nada de figuras que a gente consegue entender o significado, ok? Vamos lá. Entrando na parte poética da coisa, que é um dos pilares da nossa aula, além do concretismo, essa poesia, que é chamada de poesia concreta, ela tem um formato, olhem só, né? E aqui a gente tem como exemplo, dos três lá que eu falei, do Augusto, do Haroldo e de Décio, eu trouxe aqui para vocês Haroldo, tá? Haroldo Augusto, ok? Haroldo de Campos, Augusto é irmão dele, me desculpa, Haroldo de Campos, tá? Então, esse senhor, ele trabalhava com a brincadeira das palavras, mas ele não explicava o significado para quem estava lendo. Você tem que chegar à conclusão com o seu próprio pensamento, né? Eles eram adeptos de uma ideologia de que a arte não pode ser simples e fácil para quem está consumindo, tá? É muito fácil você olhar uma obra de arte e falar, nossa, que bonito, acabou. O difícil é você pegar uma obra de arte mais complexa e tentar extrair dela o seu significado. Tá? Então era mais ou menos uma parte desafiadora. Olha só que bacana essa poesia intitulada Silêncio de Haroldo. Olha só, você tem a palavra silêncio repetidas vezes e aqui no centro você tem a ausência dessa palavra. Você tem um furo, você tem um intervalo, portanto você tem o silêncio. Não é interessante a poesia concreta? Porque ela foge da regra da métrica e da rima e ela ainda traz uma reflexão através da sua forma. Tá? Aqui é um outro poema, A Desconstrução do Verso. Então você tem um poema totalmente torto, que quebra totalmente o ritmo e o próprio nome do título já exemplifica, é a desconstrução desse ideal, certo? Então, para terminar nossa aula, vocês vão fazer um exercíciozinho para mim, uma reflexão com as suas próprias palavras. Vocês vão escrever um textozinho com no máximo 5 linhas, colocando os tópicos importantes do que é o concretismo, de como ele surgiu, o que é poesia concreta, cite nomes e depois mostre para o seu professor. Esse exercício é bem bacana para você começar a refletir e a construção de um texto ajuda no aprendizado. Vai lá!
Então, vamos finalizar a aula de hoje, gente. O que nós aprendemos, o que nós vimos? Analisamos os aspectos da produção artística do Brasil na metade do século XX e compreendemos as características da poesia concreta. Espero que tenham aprendido um pouquinho com a aula de hoje. Um grande abraço do professor. Se cuidem. Tchau!